Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você crê que o homem é capaz de ver a Deus? Sim, esta é a pergunta. Você crê que estes olhos naturais serão capazes de ver a glória e a majestade do Deus Altíssimo? Por que eu te faço essa pergunta? Simples, porque as Escrituras afirmam que homem algum jamais viu a Deus e nem é capaz de ver. Ora, se o homem não é capaz de ver a Deus, como as pessoas estão esperando ver a volta de Cristo com visível aparência neste lugar? Sim, esta é a pergunta. Veja bem, vamos analisar algumas passagens bíblicas para que você entenda que é impossível o ser humano natural ver o Deus espiritual. Sim. No livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão ele avista 3 homens. E esses 3 homens é Deus e 2 anjos. Quando ele avista Deus e esses 2 anjos, ele vai até eles. Deus e os 2 anjos sentam, eles lavam os pés, eles comem pão e bebem leite. Veja, eram homens de carne e de sangue, comendo e bebendo neste lugar. Sim. Por que isso? Porque é impossível Deus se manifestar neste plano físico sem possuir um corpo de carne e sangue. Porque homens naturais são incapazes de contemplar o Espírito. Por isso Deus sempre apareceu neste mundo aos homens de forma corpórea. Veja, se você acha que eu estou enganado, como foi que Deus apareceu na geração dos apóstolos, se não com um corpo físico de Jesus? Sim. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Veja, Deus aqui na terra, possuindo um corpo de carne e sangue. Deus sempre apareceu aos homens, possuindo um corpo de carne e sangue, neste lugar. Porque seria impossível que olhos humanos contemplassem a glória e a majestade de Deus. Sim, veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e versículo 17, onde o apóstolo João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. Veja, ele teve uma visão. E nessa visão ele se encontrou em espírito. E quando ele viu a Deus, ele caiu aos seus pés como morto. Se em uma visão espiritual ele não conseguiu contemplar a face do Deus Altíssimo, caindo praticamente como morto, como você espera que o homem natural irá contemplar este acontecimento espiritual que é a volta de Cristo neste lugar? Obviamente que não. Por que eu digo isso? Veja que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. As pessoas viram Deus com um corpo de carne e sangue aqui neste lugar. Eles contemplaram a carne e o sangue, não o Deus espiritual. Sim, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20, onde Moisés, Deus diz a ele, não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver e permanecer vivo. É impossível o ser humano ver a Deus e permanecer vivo. Eles viam um homem de carne e sangue neste lugar, não o Deus espiritual. Eles nunca viram o Espírito, eles viram a matéria. Se você acha que eu estou enganado, vamos para o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Analise e reflita junto comigo. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Ninguém tem acesso. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ao qual seja a honra e o poder sempre eternamente. Ninguém tem acesso. Ele habita em luz inacessível. Nenhum homem jamais viu e nem pode haver. Ninguém é capaz de enxergar com esses olhos naturais o próprio Deus Altíssimo a nível espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural é capaz de discernir eventos relacionados a este lugar, não relacionados ao reino espiritual. Se homem algum jamais viu a Deus, nem é capaz de ver, como que o sistema religioso tem ensinado dentro da igreja as pessoas a aguardarem a volta de Cristo neste lugar? Entenda uma coisa. O reino dos céus é espiritual, a Nova Jerusalém é espiritual, os anjos são seres espirituais, Cristo é um espírito e Deus é um espírito. Se o ser humano não é capaz de fitar os olhos nem mesmo na face de Deus, quanto mais sobre todos estes eventos em um único momento. Por certo
que nada tem a ver com este céu e com estas nuvens, porque o olho humano não é capaz de ver o reino dos céus, não é capaz de ver a face de Deus. Nunca foi e nunca será. Desta forma, nem eu nem você jamais iremos ver a volta de Cristo. É exatamente isso que eu estou falando. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 49, versículos 19 e 20, onde diz: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Sim, pode ser o Papa, pode ser o pastor, o bispo, seja quem for, ele pode estar em honra. Se ele ainda não nasceu do Espírito, ele é semelhante aos animais que perecem. Irá para as gerações dos seus pais. Nunca verá a luz. Sim, o homem que ainda não nasceu do Espírito, ele jamais verá a luz. Espera aí. Mas que luz é esta? Vamos ver? Livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Cristo, o próprio Deus, é esta luz. E ele disse: as pessoas que não nasceram do Espírito irão para as gerações dos seus pais. Eles nunca verão a luz. Os homens que morreram no passado sem ter nascido do Espírito, eles nunca presenciarão este evento, que é a volta de Cristo, esse suposto julgamento. Sim, se você ainda não nasceu do Espírito, você jamais irá contemplar a luz, você jamais chegará a ver a Cristo. Porque somente o homem espiritual será capaz de contemplar estes eventos espirituais. Sim, homem algum jamais viu a Deus e nem será capaz de ver. Entenda uma coisa: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você vier a nascer do Espírito, você não é mais um homem, você é um Espírito. O Espírito, ele é capaz de contemplar a face de Deus. O homem não. Jesus disse: vós tendes nascido da carne e do sangue. Tendes a necessidade de nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O homem é carne. A carne não verá Deus. O homem que nasceu do Espírito, sim, o Espírito, irá contemplar a face de Deus. Você consegue dimensionar esse assunto? Consegue entender que o sistema religioso tem te enganado até aqui? Sim, a volta de Cristo não se encontra neste mundo. Jamais acontecerá neste lugar, porque o próprio Jesus disse: o meu reino dos céus não é deste mundo. Você não irá contemplar o reino dos céus vindo sobre este céu. É sobre o céu espiritual. Sim, essa é uma descrição, uma analogia a algo que estava oculto ao entendimento do ser humano naquela geração. Mas eu estou trazendo entendimento para você que a volta de Cristo, ela acontece só sobre o homem que vier a nascer do Espírito. No dia que você vier a nascer do Espírito, acontecerá a volta de Cristo, e este Espírito irá contemplar a face de Deus. Não eu e você, não a carne e o sangue. Acredito que é mais do que suficiente para você entender que o reino dos céus, ele não é visto pela carne e pelo sangue. O Filho de Deus, o próprio Deus, não é visto pela carne e pelo sangue. Estes olhos naturais jamais irão contemplar a volta de Cristo neste lugar, porque o reino dos céus se encontra dentro de vós. É um mistério oculto dentro do homem que é ou que acontece este entendimento quando o homem nasce do Espírito. Quando o homem nasce do Espírito, ele compreende esse mistério de Cristo em nós. Cristo sempre esteve em nós. Sim, este é o mistério que esteve oculto das gerações e dos séculos, disse Paulo. Cristo em nós. Cristo não está fora de nós. É um mistério oculto dentro do homem. Mas o homem natural jamais irá contemplar esta realidade. Por isso você tem que nascer do Espírito, para poder estar diante do Deus Altíssimo, contemplando a sua face espiritual. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.